Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Edna, a anfitriã aqui desse canal do Manacá Educação, e hoje estou aqui para bater um papo. A gente vai começar uma sequência de conversas muito boas, e é essa conversa que inicia, então, essa nossa roda de conversa, esse nosso ciclo de conversa, é com o Cristiano, que vai daqui a pouco se apresentar, mas que a gente já está vendo o Cris aqui na tela. O Cris vai se apresentar. O Cris, assim como eu, é mineiro. Então, e está lá num canto de Minas bem diferente do meu canto de Minas, porque Minas é um mundo sem fim, né, meu povo? E aí, hoje a conversa com o Cris é uma conversa muito boa, é uma conversa que vai render um caldo muito bom. E eu queria só fazer uma ambientação aqui, trazer para a gente alguns dados, para a gente saber a partir de onde a gente inicia essa conversa. A gente tem falado muito, tem trabalhado muito nos desenvolvimentos, né, nas nossas formações, nos nossos encontros, nas nossas rodas, sobre como que a gente faz, de fato, uma educação integral. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, esse integral nem devia estar aí. A educação, por si só, é uma educação que deve considerar um sujeito nas suas diferentes dimensões, sejam elas sociais, sejam elas emocionais, sejam elas cognitivas e sejam elas culturais, físicas. Então, não se faz educação por partes, se faz educação na integralidade desse sujeito. E hoje a conversa aqui com o Cris é exatamente para a gente olhar para uma dessas questões com profundidade, porque é isso que eu costumo dizer, ficar no raso é fácil, o difícil mesmo é a gente ir para o profundo e entender como é que essa profundidade conversa e se conecta. E aí hoje a conversa aqui com o Cris é para falar como que a gente precisa, de fato, considerar essa dimensão da cultura, da nossa identidade, da nossa relação cultural. E mais especificamente, o Cris aí vai estar se apresentando e vocês vão entender qual é a praia do Cris, é de fato o cinema, essa arte maravilhosa dentro desse cultural. Então, Cris, seja bem-vindo ao nosso canal da Manacá Educação. Se apresente, fique à vontade e depois conta para a gente como é que o Cristiano, qual foi a sua trajetória, como é que você chegou aí na educação com viés na cultura, mais especificamente no cinema. Bem-vindo, Cris. Aí eu que agradeço o convite de estar compartilhando aqui com vocês a minha experiência, a minha leitura sobre educação e como que o cinema ele chegou na minha vida e como hoje o cinema ele é a minha profissão, mas também é a minha ação política, pedagógica junto às escolas, né? Eu sou mineiro aqui de Uberlândia, como você disse, tenho toda a minha formação praticamente aqui, eu nasci, fiz contabilidade e geografia no curso na Universidade Federal de Uberlândia. Eu, aos meus 18 anos, tive que decidir o que fazer na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria, fui fazer contabilidade, mas depois eu vi que não era o que eu gostaria e escolhi fazer geografia porque eu queria ser professor, justamente pelo fato de que eu queria estar com pessoas, com gente na sua diversidade. Eu acho que a escolha de ser professor é essencialmente gostar das pessoas e nessas pluralidades que tem numa sala de aula. Então, eu entrei na geografia e depois fiz mestrado em geografia e só fui mesmo discutir teórica e pedagogicamente o cinema no meu doutorado, quando eu fui morar em Campinas, na Unicamp, onde eu entrei com meu projeto de pesquisa no grupo Olho, Laboratório de Estudos Audiovisuais, que é um grupo vinculado à Faculdade de Educação da Unicamp, que estuda o uso da imagem na educação, na sua diversidade. E a minha tese de doutorado é sobre como o documentário, né, é utilizado nas escolas, mas como também a produção de um documentário numa escola pode fazer variar, né, as visões, as experiências sobre esse lugar de encontro que é a escola, né? É um lugar de encontro de multiplicidades, né, que vão das trajetórias subjetivas de cada um, né, sejam os professores, os alunos, pais, funcionários,
mas como também um lugar enquanto espaço de convergência de forças, de trajetórias inumanas também, porque isso interfere na relação com o lugar, né? Então, o documentário tem o cinema e o documentário têm essa potencialidade, né, de nos dar a ver as singularidades da vida, né? Porque, essencialmente, o cinema é um ponto de vista muito singular sobre as coisas. Então, o instrumental que se tem para expressar isso, né, na linguagem audiovisual, como a câmera, definir planos, enquadramentos e tal, são ferramentas, né, que o cineasta utiliza para dar expressão ao modo como ele está vendo, uma realidade, um lugar, as pessoas. Então, essencialmente, o cinema é assim. E o cinema sempre esteve na minha vida desde pequeno, né? Eu sou de uma geração que, para assistir cinema, a gente via na televisão. E não tinha canais de streaming, né? Acho que o público de hoje, principalmente a juventude de hoje, a minha geração, né, quando criança, a gente era basicamente a nossa experiência com o cinema era com a televisão, né, com a TV aberta. Pontualmente a gente ia no cinema e depois teve as locadoras, né, que locavam filmes. Então era onde nós nos abastecíamos de filme. E também uma coisa espetacular que tinha aqui são os cineclubes, né? Então, tinha o cineclube da Secretaria Municipal de Cultura aqui, que eu comecei a frequentar assiduamente desde os meus 14 anos de idade. Eu falo isso porque eu acredito que a educação, né, e aí pegando o ponto que você falou, né, concordo com você que a educação é muito difícil estabelecer fronteiras, né, como se aprende, né? Você tem o que a gente chama de uma educação formal, que é aquela conduzida pelos currículos, com a tutela de um professor, né? Mas tem a educação que se dá na vida, né? Com as coisas. E o cinema me ensinou muito, então eu acredito ter uma relação diretamente proporcional. Quanto mais diversidade de experiências as pessoas têm, né? Sejam elas na vida ou com algum elemento da cultura, né? Isso favorece uma diversidade de olhares. Então, eu fui um jovem e uma pessoa que, ao longo da sua trajetória, viu muito filme, e viu muito filmes diferentes, né? Filmes americanos, filmes brasileiros, filmes europeus, filmes asiáticos. Então, tudo isso foi compondo assim, um modo de me relacionar com isso, que eu resolvi, num determinado momento da minha vida, pesquisar isso e também fazer filmes, né? Tem uma produção também como cineasta. Então, e o cinema está muito presente nas escolas, né? Também eu fui um aluno que também assistiu muito filme na escola, né? Então, o cinema tem uma função muito importante na escola de dar a ver, principalmente os jovens, lugares que supostamente eles não conhecem ou teriam muita dificuldade de conhecer, histórias, trajetórias muito singulares. Então, o cinema, na grande parte, né, de que ele é utilizado na escola, ele é utilizado para ilustrar um conteúdo, né? É mais uma ferramenta que os professores utilizam para justamente fazer isso que eu estou falando do meu jeito aqui, né? Que é ampliar a experiência das pessoas com a vida, né? Então, ilustrar, por exemplo, uma criança aqui de Minas Gerais que não conhece a Amazônia. Então, se passa um documentário da Amazônia, então ele tem mais elementos, né, visuais para ajudar o professor a explicar para ele as especificidades, né, naturais, culturais da Amazônia e assim do mundo. Então, isso está muito bem consolidado na escola. Hoje, na minha época, nem tanto, era raro ter uma televisão dentro da sala de aula, mas quando a gente entra nas escolas hoje, você vê que sempre tem uma televisão, grande parte das escolas tem alguma, na biblioteca tem uma televisão.
enfim, é possível, inclusive, acessar esses conteúdos hoje é mais fácil, né, do que no passado. Então, o cinema hoje é muito presente na escola, enquanto uma ferramenta didática para complementar conteúdos, para explorar temas. Mas, para além disso, também há uma grande frente pedagógica de produção de cinema dentro das escolas. Bacana. No Brasil, existe uma rede de educadores, pesquisadores, que tem um ponto de convergência, que é a rede Quino de cinema na escola, que aí tem experiências por todo o território nacional de professores, educadores, pesquisadores, que, para além da condição do cinema enquanto exibição, mas ser também a produção, né? Envolver crianças, jovens, professores a produzir seus filmes. Bacana. Então, isso é muito bacana, porque hoje, mais do que nunca, a gente vive numa sociedade altamente audiovisual. Uhum. As pessoas, ao tempo todo, elas estão compartilhando vídeos, fotos. Gosto de pensar, à luz desses pesquisadores, né, que a alfabetização audiovisual até antecede, né, em muito a alfabetização letrada da escola, né? Haja visto, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, né? Então, desde pequena, ela está inserida nesse contexto, ela pega, filma, vê eu filmando, enfim. É uma realidade que, na minha época de criança, era muito distante, né? Exato. Ô, Cris, tem uma coisa que você falou que eu queria pegar o gancho e aproveitar. Na BNCC, ela traz hoje as competências gerais da base, né? E uma dessas competências está diretamente ligada com o que você acabou de falar, que é a cultura digital. Entendendo que, de fato, a gente tem hoje jovens, crianças, adolescentes, jovens, que têm um diálogo muito próximo com essas ferramentas tecnológicas, com o uso, né, desse digital, e que conversam, que já nasceram conversando, né, com essa cultura. Então, você traz para o professor que, pedagogicamente, é possível ampliar esse repertório do meu estudante que está no norte, nordeste, sul, sudeste do Brasil, através de uma prática mesmo, uma prática pedagógica, e que está relacionado diretamente com o desenvolvimento previsto dentro de um documento orientador, né? Um documento que a gente está colocando em implementação aí, porque a grande pergunta, Cris, que os professores se fazem, que nós, educadores, que estamos dentro desse contexto, que a gente se faz assim, como é que a gente leva tudo isso que nesses documentos orientadores é tão bonito quando eles escrevem, porque na escrita fica tão bonito, mas como é que a gente leva na prática, né? Então, acho que o que você já traz na sua fala é assim, além do cinema, poder ampliar o meu repertório, me apresentando um mundo que eu não conheço, essa possibilidade do cinema também como prática pedagógica, na produção, junto com educadores e estudantes, também traz essa ferramenta de se praticar aquilo que está previsto como um desenvolvimento lá no documento orientador. É isso, né, Cris? Eu acho que eu peguei o viés aí. Eu gosto de pensar o seguinte, o cinema tem uma questão que é da ordem do conteúdo, ou seja, o que eu quero filmar. Então, o que eu quero filmar já é bastante potente você filmar coisas que não estão, digamos assim, no senso comum ou que predomina nos meios de comunicação, que é a diversidade. Então, você escolhe filmar uma pessoa que tem uma trajetória singular, seja um senhor ou alguma figura, algum personagem que destoa do comum, para dar um exemplo. Isso já é bem potente, do ponto de vista de dar a ver trajetórias singulares. Então, tem uma questão de conteúdo, uma coisa que pouca gente conhece. Então, você está na sua cidade, aí tem um patrimônio histórico que pouca gente conhece, então você filma aquele patrimônio histórico, seja uma criança, seja uma igreja, seja um casarão antigo, então pouca gente na cidade conhece isso, então produz um filme e divulga esse conteúdo. Isso já é bacana, no que se refere a conteúdo. Mas tem uma coisa que mais me anima, é a questão da forma, como filmar isso. Então, nós, como eu disse, a gente hoje o nosso mundo já está inserido numa educação audiovisual desde muito cedo.
Só que a maioria dos vídeos, filmes que chegam no nosso conhecimento, né, para a maioria da população, eles são praticamente feitos da mesma forma. Aham, Quando eu falo da mesma forma, é o modo de filmar. tá. Então, se hoje você pede para uma criança filmar alguma coisa, se você dá um celular para uma criança e pedir para ele filmar, o que ele vai fazer é colocar o celular na altura dos seus olhos e filmar como se ele estivesse vendo. Ele vai reproduzir o modo como ele vê. Isso a gente chama da subjetiva, uma visão subjetiva, assim, o ponto de vista de quem filma sobre as coisas. A maioria das pessoas fazem isso. Por quê? Porque não conhecem a gramática básica do audiovisual. Então, nas oficinas de cinema e educação, que eu faço nas escolas, eu tenho um projeto de cinema e educação que chama Traquinagem. Então, a palavra traquinagem tem a ver com essa coisa lúdica, da brincadeira, né? de fazer uma travessura com o cinema, é que é a seguinte, eu falo para as crianças, o que você quer filmar? Eu quero filmar o pátio da escola. Então, eu falo assim, você não vai filmar mais com a subjetiva. Você não vai fazer assim. Então, você vai ter que escolher um local para colocar a câmera. A câmera tem que estar parada, fixa. Esse único movimento já quebra, já força o aluno, a pessoa, a negociar com o cinema, a negociar um um ponto de vista diferente. E aí, se você vai dando mais elementos do tipo, não, então a câmera não pode, ela tem que estar parada, mas ela não pode estar na altura dos seus olhos. Você vai ter que colocar ela numa outra altura. Para dar um exemplo, né? Porque tem esse ato inaugural do cinema, aonde colocar a câmera, né? Ele é o primeiro ato. Eu quero filmar algo. Aonde que eu quero colocar essa câmera? O que eu quero dar a ver? Qual que é o ponto de vista que eu quero recortar e colocar para as pessoas verem? Esse é o primeiro ato. Então, como eu disse, a maioria das pessoas vão filmando de qualquer jeito. Então, o pedagógico, que eu acho assim, há que ter uma intervenção, é isso que a gente aposta. Né? O professor, o educador, ele precisa dominar algumas desses elementos para fazer uma intervenção, para conduzir o processo, como a própria palavra pedagogia nos remete, né? O professor facilitador, Isso. pode encontrar um outro nome para isso, mas o professor ele tem a função, eu acredito, assim, o educador em geral, seja ele um professor ou um pai como eu, tem essa função de ampliar o repertório das pessoas. Eu quero fazer alguma coisa. Olha, eu sei fazer, eu tenho mais elementos, eu sei fazer isso, eu tenho mais elementos para fazer isso, e você tem menos elementos. Não que eles não sabem, eles sabem filmar. É só olhar a rede social dos alunos que vocês vão ver o tanto de vídeo que eles fazem. Né? Então, assim, não é negar, não é despotencializar, mas assim, é fazer variar esses pontos de vista, esses modos de registro. Então, eu acredito que o cinema na escola tem essas duas frentes que eu acho muito bacana. Uma da ordem do conteúdo, que é filmar temas, pessoas, coisas inusitadas que pouca gente conhece ou que requer uma valorização. E a outra coisa é o modo de filmar isso. E quando essas duas coisas encontram, então é maravilhoso, porque você tem um tema e um modo de fazer que pode, sim, tem o potencial de disparar no espectador outras sensações, outros pensamentos, né? Porque é aquele incômodozinho, entendeu? Porque assim, um pequeno terremoto que você faz na sensibilidade das pessoas para que elas ampliem essa sensibilidade, para ver o mundo de outra forma, para ver a escola de outra forma. Então, nas oficinas, nas escolas, quando a gente faz, eu falo assim, qual que é a escola que só você está vendo? Ou que você vê e que gostaria de mostrar para os seus colegas, para os seus professores? A gente pode fazer dispositivos também, tipo, como é que a formiga vê a escola? Exatamente. Como é que o ventilador vê a escola? Então, quando eu falo isso, como é que a formiga vê a escola? Então, como é que seria colocar a câmera no ponto de vista de uma formiga?
que escolas e pontos de vista e sensações uma imagem dessa poderia disparar? Como é que o ventilador que está lá no canto da escola, no canto da sala, vê a sala de aula? Que tipo de narrativa a gente poderia criar, né, com esse personagem, o ventilador? E por aí vai. Então, o traquinagem, a gente fica encontrando brincadeiras que possam revelar isso. Quebrar com esse modo costumeiro que a gente vê o mundo. A gente sempre vê o mundo dessa forma, sentado ou em pé. Aí eu falo assim, e se a gente deitar e filmar de cima para baixo, deitar na sala de aula e filmar o teto, filmar o chão, enfim, filmar espaços que são poucos conhecidos. E aí tem muitas curiosidades, em geral, assim, uma coisa que é recorrente, os alunos gostam muito de filmar os espaços que comumente eles não têm acesso ou precisam de autorização para entrar. Uhum. A cozinha da escola, a sala da diretora, a da coordenação. Por exemplo, a sala dos professores, por exemplo, é uma coisa que sempre aparece com vontade de... Porque eu tem um exercício, né? Assim, ó, imagine que você tivesse uma câmera na mão e tivesse liberdade de filmar qualquer espaço na escola, qualquer lugar dentro da escola. O que você filmaria? Um dos primeiros é a sala dos professores. Um dos recorrentes, sala de professor, cantina. Muito bom. Ô, Cris, você sabe que essa sua fala, e aí a gente vai fazer por blocos agora também, no próximo bloco a gente vem e fecha a conversa, mas para fechar esse bloco eu queria muito trazer isso que você fala, que é a ampliação de repertório. E eu acho isso fundamental. A gente tem trabalhado muito sobre essa questão assim, de valorizar o repertório que os nossos meninos e meninas chegam nos nossos espaços educativos, nas nossas escolas públicas brasileiras. E aí a gente precisa lembrar que ninguém chega vazio, por menor que ele vai ter sempre o seu conhecimento, então ele tem esse seu repertório, que é um repertório limitado, e que você traz fortemente na sua fala. Uma dessas funções desse educador, como mediador desse processo, né, do ensino e aprendizagem, é ampliar esse repertório. E aí você traz como que, na prática, a arte do cinema, o audiovisual, no ambiente escolar, trabalha muito e favorece demais essa ampliação de repertório desses nossos meninos e meninas, e principalmente a ver o mundo a partir dos olhos do outro, né? Isso também é fantástico. A gente diz que nesse movimento da pandemia, nesses 2 anos, a gente vivenciou na pele o que é ser empático, né? Porque a empatia acabou virando uma palavra muito recorrente e que muitas vezes a gente não consegue nem lembrar ao certo o que é. Mas aí eu queria usar essa sua fala como exemplo. Empatia é poder ver o mundo através dos olhos do outro, de fato, é a partir do seu ponto de vista. E se eu consigo ver, e se a arte, o cinema consegue proporcionar isso dentro da escola, que a gente possa usar mais e explorar mais, de fato, essa arte dentro dos nossos espaços escolares. Gente, a gente vai fazer 2 blocos de conversa com o Cris, até para o vídeo não ficar muito longo, então daqui a pouco a gente vai ter aí o bloco 2 para a gente poder encerrar essa conversa. Vamos lá?